Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos os Sejus no canal Paz e Bem. E no dia de hoje nós continuamos os estudos que estamos fazendo. Primeiramente, a nossa prece nos ligando a Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que todo dia nos permite, na sua bondade infinita, a possibilidade de renovação dos nossos conhecimentos e dos nossos sentimentos, e que coletivamente nós estejamos hoje em mais um momento de renovação. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Para isso, nós temos aqui o Felipe Albani, do Sejus, mestre em linguística, professor, que já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. E esse capítulo, ele é fundamental porque numa época em que se tem tanta comunicação espírita, e Kardec já contextualizou isso, é importante nós entendermos como que tudo isso funciona, principalmente porque aí nós podemos afastar aquilo que muitas vezes nós recebemos e não procede, né? Porque na época de fake news que nós estamos vivendo, ou notícias falsas, que eu prefiro o termo em português, isso acaba englobando toda a comunicação, inclusive a espírita. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar sobre aquilo que Kardec nos ensinou. Então, primeiramente, deixa eu dar o bom dia aqui e dar a palavra para o Felipe. Felipe, você quer entrar no assunto já? Primeiramente, um bom dia a todos, bom dia, Carla, bom dia, comunidade Paz e Bem, bom dia também a galera do Sejus, que também está prestigiando o nosso trabalho, e que vem completar a todos também, todos os outros espectadores que passam por aqui, ficam interessados, que afinal é um assunto pertinente, posso dizer também, de certa forma, polêmico, porque nós trabalhamos com essa questão de comunicações espirituais, e é importantíssimo que nós entendamos isso, porque o capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, a rigor, envolve inclusive o nosso diálogo que estamos fazendo aqui. Todos nós, segundo Kardec, somos médiuns. Então, nem sempre nós estamos falando apenas aquilo que está na nossa cabeça. Muitas vezes estamos incorporando ou envolvendo também situações envolvendo o nosso meio. Então é importantíssimo que nós entendamos esse papel e saibamos separar o que é nosso, o que é de outros lugares, o que é de outros irmãos que estão ao nosso redor, e também o que está no ambiente, que muitas vezes podemos dizer, é espírito, ou não é. Pode ser, mas de qualquer forma, não deixamos de ser filhos de Deus que estamos aqui trabalhando para entender um pouco melhor o nosso trabalho e muitas coisas que precisamos fazer por causa da nossa responsabilidade de transmitir essas comunicações, que venham de nós ou venham de outros irmãos que estão ao nosso redor e nós mesmos nem percebamos isso. Deixa eu voltar aqui que me atrapalhei com o microfone. Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, Kardec vai dizer o seguinte, como é que a gente faz, né, se o médium está sempre no estado normal quando ele traz uma comunicação, e aí os espíritos superiores vão dizer, olha, às vezes ele está, ou às vezes corresponde a um estado de crise, depende muito da mediunidade, a gente vem estudando aí as diversas formas da mediunidade. E tem uma coisa aqui importante que o Kardec vai dizer assim, Felipe, como é que a gente distingue se o espírito que responde é o do médium ou é o outro espírito, né? Então, eu queria desenvolver um pouquinho mais essa questão aí do que o Kardec vai nos colocando sobre a comunicação. Então vamos lá. Os espíritos respondem a Kardec o seguinte, é importante só ressaltar que esse capítulo é dividido em 3 tópicos somente. No primeiro, que é o item 223, há uma série de perguntas que Kardec faz. Geralmente é São Luís, Erasto, mas aqui ele não coloca o espírito em questão. No outro, ele tece algumas considerações, falando da aptidão de certos médios para coisas que nada conhecem. E no terceiro, é uma comunicação específica de 2 espíritos, Erasto e Timóteo. Erasto, considerado, segundo ele mesmo, discípulo de Paulo, apóstolo. E aí, eles respondem o seguinte a Kardec. Pela natureza das comunicações é que se pode distinguir se é
o espírito do próprio médium ou se é algum outro. E aí, eles recomendam o seguinte: estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Então, é importante que cada comunicação que chegue, nós observemos a linguagem. Então, esse estudo da linguagem é essencial, porque cada um tem um jeito de ser. O médium tem um jeito de falar, o médium tem um jeito de escrever, e se não está de acordo com o que ele costuma escrever, costuma dizer, não é dele. E aí, continuando. No estado de sonambulismo ou de êxtase, que são fenômenos de emancipação da própria alma, do próprio médium, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. E é preciso realmente que tenha esse cuidado, porque o sonambulismo e o êxtase são geralmente o próprio médium que se manifesta. É como se ele estivesse mediunizando o próprio corpo. No estado normal é mais difícil. Esse estado normal, e também é na codificação chamado de estado de vigília, que é o estado em que nós estamos neste momento, conversando sem nenhum processo mediúnico a princípio, a não ser a própria intuição ou a inspiração, que muitas vezes nos acomete em momentos de fala ou em momentos de decisão. E aí, continuando. Aliás, há respostas que se lhe não pode atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Se, por exemplo, o espírito fala da comunicação, ocorre algum fato que certamente o médium jamais poderia conhecer, certamente não é dele. Ele pode até inventar, mas aí seria muita forçação de barra quando você vê que naquelas situações não haveria condições de ser de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que nunca vivenciou, nunca esteve na Europa, e de repente, no meio da comunicação, começa a fazer determinadas descrições de um determinado ambiente europeu. Então, isso não pode ser do próprio médium, se ele nunca esteve lá. Ah, mas teve em outra encarnação. Tudo bem, mas isso daí você começa a entrar em determinados âmbitos que muitas vezes não tem cabimento naquele momento da comunicação. O que é importante, antes de tudo, primeiro, estudar. O livro dos médiuns é essencial para a gente conseguir entender e distinguir o que é correto e o que não é. E isso fica muito patente quando chegam determinadas comunicações que pululam pelas redes sociais, e para a gente que é espírita, não é, Carla? Chega muita coisa. Às vezes a pessoa não quer nem saber se é verdade ou é mentira, simplesmente chega. É isso e ponto final. No outro dia eu tive uma espécie de discussão com uma amiga exatamente por isso. Olha, isso aqui não tem sentido, essa pessoa não escreveu isso. E aí falava de termos que a gente nunca usou na doutrina espírita, nunca tinha lido nenhum termo, nem desses livros considerados até meio viajantes, ou meio desviantes da doutrina espírita, no sentido de não estar de acordo com o que Kardec escreveu. Mas mesmo assim, de vez em quando tem pessoas que falam, não, é certo, é isso, é aquilo. Mas a gente vê que muitas vezes se utilizam de nomes de determinadas pessoas para, eu não diria ludibriar, mas para convencer de uma teoria que a pessoa tem dentro dela mesma. E somente tem um jeito de entendermos isso: instruirmos-nos. É importante essa questão da parte de livros que você trouxe, porque existe um mercado editorial espírita, né? Da mesma forma que existem tantos outros mercados. Existe gente que trabalha com seriedade e, claro, vende o produto do seu trabalho, os livros, com um produto intelectual, psicográfico, que é de alta valia, e existem pessoas que se beneficiam disso como uma forma de fazer renda, mas sem tanta seriedade. Então, quando nós estudamos o livro dos médiuns e olhamos com cuidado aquilo que Kardec nos traz, ao pegarmos uma obra, nós podemos ter um certo parâmetro sobre aquilo que estamos lendo, porque é comum e já aconteceu, inclusive, comigo, que nasci dentro da doutrina espírita, de muitas vezes nós, quando não estudamos o suficiente, comprarmos algumas obras dessa que o Felipe classificou como viajantes, e acharmos que estamos consumindo Kardec, né, na essência, que é uma obra espírita, e passarmos a acreditar naquilo. Depois, quando você vai estudar mesmo Kardec, e é por isso que aqui no Paz e Bem, no Caminhos do Espiritismo, a gente está colocando Kardec, você vê que não era aquilo.
Você percebe, olha, realmente isso. E para isso, inclusive, o Sérgio Aleixo, que vai fazer fez as aulas aqui com a gente, Jesus e o Evangelho, ele tem no canal dele diversas falas, inclusive olhando a questão das traduções, que também é importante, onde se perde muito de conteúdo. Mas voltando aqui para Kardec. No item 6, Felipe, ele pergunta assim, olha, o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Parece aquelas pegadinhas que a gente faz, né? Por que tal vende mais porque é fresquinho ou por não sei o quê? Tinha uma propaganda assim antigamente, uma bolacha, né? Por que é isso? Por que é aquilo aqui? Parece isso, mas não é. Vamos explicar? Com certeza. E aí, no caso, o que é importante? Essas pegadinhas que Kardec faz porque tudo era muito novo. Então, muitas vezes, chega a ser repetitivos e, de vez em quando, os espíritos davam um puxãozinho de orelha em Kardec porque parecia repetitivo demais, mas era aquele negócio. Era aproveitar o momento para esgotar tudo que era possível. E aí o médium o espírito diz o seguinte: o espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Lembrando que no século XIX, eu acho que, se não me engano, o telefone ainda não existia, ou no máximo que existia era o telégrafo. Daí essa comparação com essa ideia do fio elétrico, porque, na verdade, a mensagem utiliza, ou melhor, o espírito desencarnado que quer se comunicar, utiliza tudo que está à disposição no corpo do médium. A língua, todo conhecimento científico ou não que ele tem, seja de esta ou de outras encarnações, e isso vai ser utilizado para transmitir o que ele quer. E é importante que haja essa consciência, porque na pergunta dá a ideia de que o médium simplesmente deixa falar. E muitas vezes o médium precisa entender primeiro o que está se passando para poder transmitir com maior coerência, e aí sim a comunicação passa a fluir de maneira mais adequada. Por isso que nem sempre é tão simples perceber essa situação. Você quer falar, Carla, alguma coisa? Eu quero, porque você me lembrou de uma coisa. A gente vai estudar os tipos de mediunidade. Então, na mediunidade mecânica, realmente tem essa questão da comunicação, e a gente vai explicar mais para frente, ou já explicou em alguma aula, tenho que ver aí a ordem cronológica dos capítulos, mas aí essa questão flui mais automática. Agora, via de regra, boa parte das pessoas estão nesse outro tipo de mediunidade, mais intuitiva. Então, aí, por isso que o Kardec está dizendo tudo isso, né, o Felipe? Inclusive, ele vai dizer o seguinte: olha, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre a comunicação que deva transmitir provindas de outros espíritos? Ele vai fazer essa pergunta, e aí eu já queria depois que você entrasse no item 8 para a gente explicar também da preferência dos espíritos por certos médios. Com certeza. E os espíritos esclarecem a Kardec o seguinte: realmente, o espírito encarnado exerce, porquanto se estes não lhe são simpáticos, pode alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias. Por isso que é importantíssima, o que a gente chama, antigamente você falava de desenvolver, né, a mediunidade, hoje se fala de educar a mediunidade. Porque a mediunidade é meio que aquela força da natureza que vem. Então você precisa saber se colocar à disposição para que as coisas aconteçam sem muito problema. E aí, continuando, o que os espíritos continuam e falam para Kardec? Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas. Constitui-se apenas um mau intérprete, ou seja, a mensagem que o espírito quer transmitir vem, mas não vem da maneira adequada. Isso não quer dizer que o espírito esteja mal intencionado ou esteja passando coisas inadequadas. É simplesmente o médium que não está preparado para transmitir determinada mensagem. E aí, entrando no item, na pergunta 8ª, a pergunta é a seguinte:
Será essa a causa de preferência dos espíritos por certos médiuns? E os espíritos são diretos. Não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado, essas expressões eu acho ótimas, ou de uma pessoa de má fé. E é exatamente o que acontece. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Se essa pessoa aumenta muitos pontos, ou simplesmente acrescenta uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem, então ele não é um bom médium. É preciso, nesse caso, que o médium, se ele quer exercer essa função de maneira adequada, de maneira eficiente, dentro dos padrões doutrinários, ele precisa realmente estudar e ter esse cuidado no momento da comunicação, de prestar atenção nessa comunicação que está vindo e permitir que ele fale exatamente aquilo que o espírito precisa transmitir. É claro que quando determinadas situações, não sei se Carla, com as experiências também de mesa de reunião mediúnica, pode comentar também, durante a comunicação, muitas vezes, especialmente com irmãos em desequilíbrio muito forte, às vezes o irmão quer falar um palavrão, quer falar, bater na mesa, xingar, falar coisas realmente impropérias, assim, muito delicados. Então o médium pode muitas vezes evitar que esse constrangimento aconteça. É aí que entra uma influência positiva do médium, que é para evitar que essa coisa se torne um problema, que na verdade desconcentra todos os outros médiums. E, no caso, se não há nenhum tipo de problema, é preferível que o médium permita que isso aconteça, e aí realmente acontecerá essa influência positiva. E aí, só para complementar, Carla, é muito interessante também na experiência que a gente tem em determinadas reuniões, como determinados médiuns acabam recebendo, por exemplo, os espíritos mais violentos, outros mais calmos, outros mais envolvidos com suicídio, ou envolvidos com vício do álcool, vício de drogas, e tem médiuns que recebem todo mundo. Isso realmente varia de cada situação e também de cada reunião. Então, acaba sendo uma questão individual, mas tudo passa por esse processo de educação, porque senão não acontece de maneira adequada a comunicação. Mais do que alguns autores, eu estou lendo um livro aqui deixa eu ver o nome dele, que é um prefácio do Hermínio C. Miranda, do Pedro Camilo, Mediunidade, em que ele diz que mais do que essa coisa que a gente fala de educar a mediunidade, é isso mesmo, é uma educação do espírito encarnado, a educação nossa que a gente consegue transmitir a comunicação de uma forma mais eficaz. Pessoalmente, na minha experiência dentro de mediúnicas, eu sou aquela pessoa que acaba trazendo todo tipo de comunicação, eu não tenho nenhum impedimento com relação a espírito A, B, ou seja, trabalhei em assistências, assim, assistência eu não gosto desse termo, em mediúnicas dos mais variados tipos, que dentro da casa eles chamam assistência, mas eu não acho que assistidos somos todos. Então, mas é importante justamente isso, quando nós nos educamos, é uma conversa, né, Felipe? Não tem segredo, o importante é a gente desconstruir essa ideia de que é uma coisa muito, assim, fora do padrão, não é uma comunicação, um está encarnado com o corpo, o outro não está, a gente conversa, e a partir dessa conversa, o nosso corpo é usado como instrumento para dar voz, porque tem essa necessidade, e aí, conforme a gente está adaptado àquilo, as coisas fluem de um jeito ou de outro. E o que Kardec está explicando aqui é como é que acontece. Mas é importante a gente também contextualizar o seguinte, médium não é estrela. Porque hoje em dia tem comunicações aí que são um verdadeiro show, né? Assim, parece show business, né? Só falta depois o pessoal aplaudir, né? Não é. A comunicação existe justamente para o desenvolvimento daqueles que estão aqui encarnados. Então, o Espírito Superior vem falar com a gente por quê? Porque ele quer que a gente se desenvolva. O Espírito que está em sofrimento vem falar com a gente para quê? Para que ele se desenvolva, né? Para que a gente ajude naquele sofrimento, naquela dor. Então,
não tem estrelato. É importante a gente fazer esse parênteses. E aí eu vou te devolver a palavra para a gente dar uma continuidade, porque o Kardec vai falar dos médiuns intuitivos, mecânicos e tudo mais, para a gente explicar um pouquinho a diferença. Aqui, falar a diferença do papel do médium, no item 9. Ah, no item 9, tá. E aí, vamos lá, na nona pergunta, no item 9. Compreende-se que assim seja assim, tratando-se dos médios intuitivos, porém não relativamente aos médios mecânicos. A gente havia comentado no início sobre essa diferença, porque intuição todos nós temos. Isso daí é por isso que quando a gente fala que todos somos médios, sim, todos temos um grau intuitivo. Eu sempre falo, você está no meio da rua, aí de repente tem uma ideia de ir para um determinado lugar ou para outro caminho, não por isso. Aí encontra alguém que você não via há muito tempo. Então isso é alguém que te orientou, vai por ali. E você nem percebeu. E aí é que entra essa questão, o que é nosso, o que não é. Mas, de qualquer forma, o médium mecânico é aquele que, especialmente no momento de transe, ou seja, que ele está à disposição dos espíritos para a manifestação, a coisa ocorre sem que ele tenha o grau de consciência, o que já não acontece comigo, acontece com outras maioria dos outros médios, que no momento do ato da comunicação ele está consciente, mas está ali apenas observando para que o processo ocorra da maneira mais adequada. E aí, o que os espíritos respondem a Kardec? É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. É aquele negócio, não é tão simples. Por isso que é importante o estudo. Voltando à resposta do espírito. Há aí uma lei que ainda não apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela do fluido animalizado que toma ao médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Certamente já foi falado aqui a experiência das mesas girantes e da mediunidade de efeitos físicos. Então, de repente, é só pegar lá para a gente não ficar muito preso nisso. Mas, de qualquer forma, a gente fala que isso é o que ocasiona o que a gente chama de mediunidade de efeitos físicos. E aí, continuando. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e esse intermediário é o espírito do médium. Ou seja, o médium tem esse papel de servir de intermediário, daí esse nome médium, que vem exatamente de meio. Então, quando a gente falou do que conta o conto aumenta um ponto, o médium consciente, um médium educado, não vai aumentar ponto nenhum. Ele vai falar exatamente aquilo, ou vai escrever aquilo, que está exatamente de acordo com o que é necessário. Tem uma subpergunta, Carla. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. E aí os espíritos respondem, é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Então é preciso que tenha esse cuidado. E os espíritos até falam, por exemplo, se eu pego um pedaço de madeira e a pessoa está se agitando, está lá mexendo aquele pedaço de madeira, a madeira está inteligente ou a pessoa que está utilizando a madeira que é inteligente? Em nenhum momento a madeira passa a ser inteligente. Então há de se separar uma coisa da outra. E aí, continuando o espírito. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe a seu malgrado o pensamento e transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Então, o médium transmite de maneira inteligente aquilo que recebe de maneira inteligente do espírito desencarnado. Deixa eu voltar aqui, eu sempre com a questão aqui do microfone. Então, a gente está vendo o seguinte, no item 10, né, eles vão perguntar assim, dessas explicações, ao que parece, o espírito do médium nunca é completamente passivo, né? Ele fala, olha, é passivo quando ele não mistura as próprias ideias com a do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Então, isso é importante, a gente ter essa visão desse contexto, inclusive, para não sair por aí, para poder analisar mesmo as comunicações espíritas, como tudo. A gente tem que analisar qualquer comunicação que a gente receba. Quando a gente lê um blog, um jornal, vê um vídeo,
tem que analisar aquilo, tem que ter esse pensamento crítico. E que na época que querem acabar, inclusive, com a filosofia e com todo o pensamento crítico, as pessoas acabam se limitando, né, e achando que recebem uma coisa pronta e acham que tá bom, né, tá bom. Não tá bom, nem na comunicação espírita não tá bom, não estamos falando para duvidar de tudo, mas olhar com o crivo da razão, afinal, este é o objetivo da doutrina. E aí eu vou te devolver para você dar continuidade. Eu não sei qual que é a pergunta que você tinha separado, vou te devolver a palavra aí, Felipe. Na verdade, eu fiquei de acordo com a nossa conversa, porque afinal, esse capítulo realmente é muito bom, é muito. Tem muitas questões a serem exploradas, né? E aí é claro que no nosso tempinho vai ser apenas uma introdução para dar um gostinho para o pessoal que queria estudar um pouco mais. E Kardec é uma coisa sensacional. E aí, voltando àquela questão do médium intuitivo, médium mecânico, 11ª pergunta. Não haverá maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Só que médios mecânicos são muito raros. E ainda assim, há casas, por exemplo, que eu frequento, não preferem que o médium seja exatamente semimecânico. Não preferem médios mecânicos. E aí diz o seguinte, sem dúvida alguma, e para certas comunicações, é preferível o médium mecânico. Mas quando se conhece as faculdades do médium intuitivo, torna-se diferente conforme as circunstâncias. Quer dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Ou seja, se o médium é educado, não tem problema. O importante é a coerência e, é claro, entender que como se processa o fenômeno. E tendo isso crivo, como você mesma mencionou, Carla, tendo esse crivo da razão, a gente consegue entender exatamente o que está doutrinariamente correto e aquilo que está doutrinariamente questionável, que é o que mais das vezes acontece. E me espanta, né, que muitas vezes chegam mensagens, você vai ver, tá no Facebook, aí você vê, começa a perguntar uma coisa para o médium reage com, ou pelo menos suposto médium, reage com ironia, deboche, enfim, realmente é uma luta que a gente percebe que o que falta realmente muitas vezes é o estudo. E o médium tem que estar sempre estudando exatamente para não cair na questão da vaidade. E isso pode acontecer com médiums iniciantes, como pode acontecer com médiums estudados, escolados. E é preciso ter muito cuidado, porque o desvio pode acontecer em qualquer fase. E é preciso que haja esse estudo e essa vigilância em tempo integral. Falar alguma coisa, Carla? Vamos lá. Na 10ª, eu queria entrar aqui porque daqui a pouco já está acabando o nosso tempo. Eu queria entrar nas questões na 16 e na 17 que se referem à xenoglossia, né? Quando a gente escreve ou fala em alguma uma língua que desconhece. Então, eu queria que se desse uma pincelada aí para a gente. Na 16ª, ele fala assim: olha, o que acontece, né? Vamos resumir, tirando a palavra de Kardec, assim, falar, quando o médium escreve com idiomas que ele desconhece, como é que é isso? E aí, depois, a 17ª vai dando continuidade a isso. Então, vamos lá? Vamos. E aí, na resposta à 16ª, está lá. Nota, primeiramente, que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. E depois que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. E aí que vem uma questão que aí envolve também práticas de outras religiões. A pessoa fala numa língua que ninguém entende. Para que isso está acontecendo? Se ninguém entende, não tem motivo. E como a ligação é pensamento a pensamento, o médium, ou melhor, nesse procedimento, pode acontecer a tradução, como acontece em várias situações. De repente, vem um espírito que era do Japão. E começa a falar japonês, ninguém entende japonês, não serve para nada. Então, pode-se pedir, para conversando com o espírito, para ver uma troca desse código, para que isso ocorra realmente essa comunicação. Mas se alguém, como eu assisti uma vez, uma comunicação numa reunião, em que o médium ou o esclarecedor entenda essa língua, então realmente nós temos uma questão de identidade que é necessária ali, e que somente com o estudo e uma avaliação da comunicação é que nós vamos entender. Como alguns médios que recebiam, especialmente naquela época em que o espiritismo era questionado, isso vinha exatamente para você mostrar, olha, não é do médium,
Então, isso realmente era uma forma de identidade e de chamar a atenção. E aí, continuando a resposta. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem serviço de uma língua que seja familiar ao médium, porque eles apresentam menos dificuldades materiais a vencer. E aí é uma questão realmente que varia de acordo com a situação da comunicação e o objetivo do próprio espírito. Mas se não tiver ninguém que entenda, não serve para muita coisa. E aí, para a 17ª. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e já haverem guardado a intuição dela? Ou seja, se eu estou transmitindo uma comunicação em japonês, ou de repente vamos pegar em aramaico, será que eu vivi naquela época? E aí os espíritos respondem: é certo que isto se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. Por exemplo, eu nunca estudei aramaico. Ignoro se eu estive lá. Mas se de repente for necessário, eu tiver alguma possibilidade energética para transmitir essa comunicação em aramaico, essa comunicação vai ser transmitida. E aí, continuando, só para encerrar. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. E é interessante só lembrar uma coisa, Carla, que praticamente tudo que Kardec trabalha no Livro dos Médiuns é voltado para a psicografia, porque era a mediunidade mais utilizada naquela época. Não tinha gravador, não tinha outras formas, então se usava realmente com maior frequência a psicografia. E atualmente, a maioria das casas, vejo que elas trabalham mais com a psicofonia. E hoje dá para gravar como nós estamos gravando vídeo, gravar com áudio. Então, por isso que há outras formas de gravar e que é permitido você utilizar de outras maneiras, outras formas de mediunidade que não apenas a psicografia. A psicografia permitia ao Kardec, né, fazer os estudos dele, inclusive da identidade dos espíritos, da forma de mediunidade, da forma de comunicação, além de não ter tudo isso disponível que nós temos no dia de hoje, ainda era uma ferramenta que ele podia pesquisar, estudar, ir, voltar, olhar, receber cartas do mundo inteiro, né? Ele recebia as dissertações espíritas, publicava na revista espírita. Então, era um processo, né, científico para ele, de estudo, então era importantíssimo que ele olhasse tudo isso como necessidade. Eu ainda sinto falta, eu ainda tive uma época durante, acho que uns bons 10 anos da minha vida, na casa que eu frequentava, eu fazia psicografia todo sábado, depois no encerramento. E é uma coisa que eu não fiquei com o registro disso, acabou ficando lá com alguém da casa, eu nem sei se transcreveram isso, mas é uma coisa que é bacana, porque você fica com um texto, e que se hoje eu tivesse a cópia disso, a gente poderia olhar e falar, nossa, olha como progredimos, né, como tudo mudou, olha a comunicação que vinha lá atrás e a que vem hoje. Mas eu acho interessante nesse capítulo, Felipe, eu já vou te devolver daqui a pouco para você fazer as considerações aí finais, que tem a dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. E lá eles vão dizer assim, olha, o médium é como esses, eles não sabiam o nome, não tinham a terminologia que a gente usa hoje, mas é como esses vidros de laboratório cheios de líquidos coloridos e transparentes, tubo de ensaio, enfim, que tem um laboratório. Ele fala assim, lá as luzes clareiam e cada um vai ficando de uma cor, uns azuis, verdes ou vermelhos, né? Agora a gente já está em outro estágio. Ontem eu vi um vídeo de física quântica que umas bolinhas vão caindo e só pela emissão da vibração, não entendi muito bem o que é, porque eu não entendo nada de física quântica, mas elas vão se separando automaticamente. Então, imagina, né? Cada vez mais a gente vai chegando perto dessas questões mediúnicas que aqui estão escritas ainda num contexto do século que Kardec viveu, mas que hoje cada vez mais está claro, né? A física quântica vai revelando tudo isso e vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais pegar aqui o livro dos médiuns e ficar pensando muito como é que se dá isso, porque vai ser uma coisa muito, muito natural. Mas eu vou te devolver a palavra e vou pedir para você dar continuidade para fazer o encerramento dessa capítulo de hoje. Tranquilo. E é interessante que nessa dissertação
o Erasto e o Timóteo fazem eles meio que resumem todo aquele questionário que Kardec havia feito e coloca exatamente a necessidade da educação do médium. E que muitas vezes eles não têm o médium adequado, mas tenta se fazer possível dentro das situações. E imagino que muitas vezes os próprios espíritos devem passar por determinadas dificuldades, porque, especialmente nos dias de reunião, a gente fica um pouco tenso, a gente fica um pouco. A gente percebe que tem um espírito se aproximando, especialmente que vai dar a comunicação, e muitas vezes se a gente não estiver equilibrado, pode cometer determinados deslizes. E é importante sempre, quem tem, é claro, a educação mediúnica acaba servindo para todo mundo, mas especialmente para quem tem essa mediunidade ostensiva, é preciso que haja uma vigilância de pensamento maior. Exatamente porque o tempo todo nós estamos envolto a vários irmãos que estão próximos de nós. Nós não vemos. O pessoal, quem é vidente ou tem uma evidência muito forte, consegue ver e perceber melhor a influência dos espíritos desencarnados. Mas nós, por meio do pensamento que nos chega, por meio de outras situações em que nós estamos passando, é que nós vamos perceber que não estamos sozinhos e que não agimos sozinhos. E é por isso que precisamos vigiar para separar o que é nosso, o que não é. E se estivermos, de repente, tendendo a fazer determinadas coisas que não são normais nossas, precisamos parar e pensar, por que isso está acontecendo? E é importante que haja uma vigilância interna para que não se deixe levar para não cometer verdadeiras loucuras. Como a gente tem visto por aí, como esse show business que você falou de determinados médiums. E é importantíssimo esse estudo exatamente para que nós tenhamos uma vivência mediúnica adequada, seja de maneira ostensiva, seja de maneira intuitiva, porque muitas intuições não chegam e nós muitas vezes atendemos achando que está certo e na verdade está completamente equivocada. Legal. Você me lembrou uma coisa só para encerrar aqui. Eu sempre conto que eu fui para a casa espírita aos 5 anos levada pela minha madrinha, mas eu não conto o porquê. Que agora você que me lembrou com essa fala sua. Porque uma vez, aos 5 anos, eu fui no enterro, acompanhar minha madrinha no enterro, não lembro de quem era, não lembro nada, tinha 5 anos. E quando saiu de lá, eu falava para ela assim, nossa, as pessoas falam muito aí no cemitério. E ela achava estranho, porque no enterro não tinha ninguém falando. E eu afirmava, nossa, eu não gostei, porque eu chamava ela de Dinha, de madrinha, Dinha. As pessoas falam demais aí. Ela falou, mas que pessoas que você está falando que você fala? Eu falei, as que estavam lá, que não estavam no enterro, que não estavam lá no enterro. Eu não sabia nem muito bem a diferença de vivo e morto. Aquela era a minha primeira experiência com isso. Aí a minha madrinha já percebeu a minha mediunidade ostensiva e me levou para a casa espírita, porque ela falou, opa, essa menina está se tocando de coisa que não existiu. Então, vamos começar a educar dentro do espiritismo. Então, foi assim que eu fui parar aos 5 anos, dentro de um centro aqui no Tatuapé, que existe até hoje, porque eu já achei estranho. No primeiro enterro que eu fui, eu achei que tinha muita gente falando, mas não era gente, né? Eu estava, lógico, com uma mediunidade ostensiva, sendo criança. Não se recomenda, né, desenvolver nenhum tipo de questão mediúnica na criança, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando, mas a criança que já tem, ela tem que começar a trabalhar isso no sentido de colocar dentro da casa ou de alguma prática evangélica ou mediúnica, para que ela não sofra muito, porque senão também acaba sendo um sofrimento, né? Fala, peraí, tô vendo, né? Se a pessoa não tem essa questão espírita, pode achar que a criança tem, inclusive, algum tipo de distúrbio, né? Que é o que acontece muito, inclusive. Então, nós vamos encerrar no dia de hoje. Eu queria agradecer muito ao Felipe Albani, que esteve aqui com a gente. Queria pedir, se você gostou desse vídeo, que você curta e se inscreva no canal, clicando no sininho para receber as atualizações. Se você puder ajudar com uma assinatura solidária, o canal Paz e Bem, isso vai ajudar o Mauro a desenvolver novas linhas que futuramente a gente vai contando para vocês. Então, um beijo enorme, obrigada, Felipe, e até a próxima. Eu que agradeço.